O advogado Elmar Novak, que representa o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, negou a possibilidade de que ele faça uma delação premiada. A defesa admitiu que Torres vai cooperar com as investigações sobre os atos de 8 de janeiro, mas sem acordo. Lembrando que o ex-ministro foi solto na quinta-feira após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que revogou a prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares. Entre essas medidas estão o uso de tornozeleira eletrônica com a proibição de sair de casa à noite e aos finais de semana, afastamento imediato do cargo de delegado da Polícia Federal, a obrigação de apresentar-se perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal todas as segundas-feiras, cancelamento de todos os seus passaportes e proibição de utilização de redes sociais. Vamos lá para Brasília, então. Cláudio Dantas. Pessoal lá em Brasília tá de casa nova, hein? Cláudio Dantas e José Maria Trindade no nosso novo estúdio lá em Brasília. Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé Maria. Agora comigo aqui no estúdio, casa nova, e tudo isso para nossa audiência. Boa noite também, Pavinato. Boa noite, Mota. Olha, nós acompanhamos até o iniciozinho da madrugada ontem a libertação do Anderson Torres. Nosso repórter Bruno Pinheiro ficou ali no pé da defesa do Anderson Torres. A gente apurou, trouxe para vocês, tanto aqui na TV como no site, bastidores dessa libertação. O Torres recebeu, estava lá no batalhão quando ele recebeu o advogado, a mulher dele. Foi um reencontro, né, depois aí de quase 5 meses. Um reencontro, muita emoção, naturalmente. Eles choraram, rezaram, e ele depois se recolheu à sua residência. Então, hoje de manhã, o Elmar Novak, o advogado do Torres, deu essa coletiva e pontuou algumas questões importantes. Primeiro, ele assim, fez aí todo um gesto assim, de respeito ao Alexandre de Moraes, ao Supremo. Afinal de contas, teve seu cliente, conseguiu a libertação do seu cliente, disse que todas as medidas cautelares serão cumpridas à risca, e ficou no ar justamente a suspeita do que efetivamente mudou na cabeça do ministro para libertar o Anderson Torres. Não à toa, o Novak foi questionado se o Torres resolveu colaborar, resolveu firmar uma colaboração premiada. E o advogado negou peremptoriamente, disse que não, isso não é uma possibilidade, reafirmando que ele não tem o que entregar nessa colaboração, não há crime que ele tenha cometido, e manteve então essa postura. Sobre o celular, ele disse que o celular não foi acessado antes porque houve um problema técnico ali no fornecimento da senha, mas que já está tudo resolvido e que o Torres está, vamos dizer assim, com um espírito cooperativo para poder fazer essas investigações avançarem, chegarem a termo e, segundo ele, confirmar a inocência do ex-ministro. É um fato novo, né? A gente ontem viu que realmente não havia nada juridicamente, nada novo juridicamente no processo que tenha levado o Alexandre de Moraes a mudar de ideia, mas está aí o advogado garantindo que não vai haver colaboração. Então, vamos acompanhar os desdobramentos aí nas próximas semanas. Você, José Maria Trindade, você que não estava com a gente ontem aqui, né, Zé? Quais suas impressões, então, sobre essa decisão que permitiu a soltura do Anderson Torres, os próximos passos dessa investigação? Agora, aliás, entendi por que o Zé não estava ontem com a gente, Pavi. Devia estar lá fazendo os últimos ajustes da casa nova, do estúdio novo, que ficou bonito, hein? Tá melhor que aqui, hein? Salve, Zé, boa noite. Salve. Olha, a troca do advogado foi mesmo muito importante, eu diria até fundamental. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato. Muito boa noite, meu colega aqui, Dantas. Boa noite, Mota. E boa noite a você que está aqui nesse momento importante aqui da abertura dos Pingos nos Is. Olha, a troca do advogado numa situação assim é que gera esta possibilidade, este comentário sobre uma delação premiada. A delação premiada se faz quando existe uma quadrilha. Eu não acredito, não há nenhuma quadrilha a ser revelada pelo ex-ministro Anderson Torres, que é, na verdade,
um policial federal. E ele não foi solto, ele não está solto, ele está preso em casa, cheio de restrições, com tornozeleira eletrônica, um delegado da Polícia Federal. Ele tinha que responder através de um inquérito, sim. Ele pode responder a um processo, sim. Agora, ele não poderia ser preso assim e de uma forma tão longa a ponto de desorientá-lo. Ele não sabia o que estava acontecendo. E aí, o novo advogado fugiu daquela armadilha de tentar uma defesa jurídica, se colocou como bom garoto, bom menino, e aí falaram: olha, tá bom, você pode ir para casa, mas vai ficar de castigo. Anderson Torres está de castigo, está com tornozeleira eletrônica, não pode se comunicar com ninguém e o principal, me disseram que a grande defesa dele é o cargo, delegado da Polícia Federal. É o que ele faz, é o que ele sabe fazer. Estão impedindo o Anderson de continuar na sua profissão. Ele é um policial raiz. Me disseram aqui, amigos dele, ele veio de Goiás já policial, né? Esteve na Polícia Civil e depois a Polícia Federal, de que ele é daqueles policiais mesmo, desses que a gente tem orgulho de dizer que defende a sociedade. Então, é ainda um processo inusitado. Não tem cara de delação premiada, até porque eu não acredito na possibilidade de aí estar uma quadrilha a ser desvendada, né? Agora você, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. O único acordo que o Brasil precisa é aquele que existe no Estado de Direito, o de que todos são iguais perante a lei. A prisão de Anderson Torres ainda é um acontecimento a ser esclarecido. Um dia, com certeza, perguntas serão respondidas. Um dia saberemos porque um homem ficou na prisão mais de 100 dias, longe da família, isolado do mundo. Um homem que, até onde se sabe, não é traficante, não é sequestrador, não é assaltante e nem corrupto. Para esses tipos de criminosos, sempre valeu no Brasil toda a leniência possível. No Brasil, existem territórios dominados pelo narcotráfico. A polícia do Rio de Janeiro ontem fez uma operação em um desses territórios, o Complexo da Maré. Foram apreendidos mais de 100 carros e motos roubados e descobertos um desmanche de carros e uma refinaria de cocaína, e apreendidos fuzis e explosivos. As ruas das nossas cidades, as ruas onde você anda, onde os seus filhos andam, estão lotadas de criminosos que já foram presos inúmeras vezes pela polícia e soltos pela legislação e pela aplicação da justiça no Brasil. Enquanto isso, um delegado de Polícia Federal, ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, ficou preso mais de 100 dias. E, pra gente fechar esse nosso primeiro giro, análise dele, Tiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown, Mota, Dantas, Trindade e nossos colegas de trabalho, né? Nossa audiência. Veja que engraçado. Já repararam que o Anderson Torres ficou no Brasil preso mais tempo do que o Lula ficou no Brasil administrando? Pois é, se a gente descontar os mais de 30 dias em que Lula e Janja saíram do país, foram para o cabeleireiro, para o esteticista, malhando o dia inteiro, vida de artista, indo para balada, indo de motorista, hotel 5 estrelas, vida perfeita. Anderson Torres, ele ficou mais tempo preso do que Lula ficou governando o Brasil. Curiosidade, né? Bom, este é o curioso caso em que, para que se acertasse algo que estava errado, cometeu-se um outro erro. A prisão preventiva de Anderson Torres poderia ter acontecido? Não. Não por quê? Porque a lei assim o diz. Quando é que pode?
quando a pessoa tem a materialidade de que a pessoa é autora de um crime. Uns dizem que existe, uns dizem que aquela minuta, né, a famigerada minuta, é a materialidade suficiente. Outros dizem que nem tanto. Eu sou da turma do nem tanto, mas vamos fingir que aquela minuta é a prova cabal de que ele é um criminoso. Mas para prender preventivamente não dá, porque precisam de 2 requisitos que precisam andar juntinhos, lado a lado, que é o perigo da liberdade. Uma vez que, ato contínuo ao 8 de janeiro, o Distrito Federal ficou sob a administração federal, porque se decretou a intervenção federal, não havia perigo na liberdade de Anderson Torres. Não havia perigo nenhum. E se existisse algum perigo mínimo, deveriam ser aplicadas algumas das medidas cautelares para deixar em liberdade provisória. Mas o que aconteceu? Prisão. Vai. Mão na cabeça, vagabundo, vamos para DP. E lá ele ficou preso. Ficou preso para quê? Porque não aconteceu nada. Ele ficou preso para ficar à disposição da polícia para dar depoimentos. E deu vários depoimentos. Deu depoimento até mesmo, e isso foi o mais chocante na semana passada, quando ele, com ideação suicida, 11 quilos mais magro, torturado sistematicamente, foi prestar um depoimento ao arrepio da lei, como se faz em países autoritários, sob efeito de fortes remédios psiquiátricos. É uma cena dantesca de se imaginar. Para não dizer que o Brasil não é uma democracia, eu prefiro pensar hoje que nós somos uma democracia em obstrução. Porque ver um homem com ideação suicida e esquálido prestar depoimento sob efeito de psicotrópico, remédios psicotrópicos, psicoativos, isso não pode. É ilegal, o Código Civil diz. Aí, bom, então tá ficando muito feio, tá insustentável. Isso vamos soltar? Vamos soltar. Mas aí erra-se de novo. Porque ele não foi solto. Dizer que Anderson Torres foi solto é cortesia aqui do nosso jornalismo, o Vitor Brown, que diz soltura, porque ele não foi solto. Ele continua em prisão domiciliar. Porque não se enganem os senhores em pensar que isso é liberdade provisória. Não, é prisão domiciliar. Porque, alternativamente à prisão preventiva, o artigo 319 do Código de Processo Penal, sim, existe uma lei. E esta lei precisa ser observada. Eu não posso combinar uma medida restritiva de liberdade que não esteja expressamente prevista aqui no Código de Processo Penal. E foi isso que aconteceu. Além de o ministro Alexandre de Moraes ter aplicado quase todas, feito um combo, porque o código ele apresenta várias cautelares, ou não vai ficar preso lá na cela, ele pode tem esta cautelar, esta outra. Ele pegou quase tudo que tinha ali, fez um combo, amarrou e falou: tá, a tua cautelar é essa, você vai ter que prever tudo o que tá, praticamente tudo o que tá no Código de Processo Penal, no artigo 319, mas eu vou criar mais 2 modalidades para você. Que modalidades são essas? A modalidade de não acessar a rede social, que isso não está na lei, então é uma liberdade provisória ilegal. E também você não pode falar com pessoas, mas ele não determina as pessoas. E o artigo ele diz que se houver a proibição de falar com alguém, essas pessoas têm que ser determinadas. Está na lei. Ou a lei vale, e valendo esta decisão está errada, ou a lei não vale, e tenho razão em dizer que a nossa democracia está em obstrução.